Seja muito bem-vindo ao Papo com Deus. Eu tô aqui do lado com o Wilber em São Paulo, tendo a honra de receber o Wilber em São Paulo. Seja bem-vindo, meu parceiro Wilber. Amém, né? Pra quem falou que eu não aparecia mais. O Wilber e o Max, obrigado, ele não aparece mais. Estou aqui, ó, na casa do Max. É só questão de tempo mesmo, mas a gente tá sempre junto. Estamos sempre juntos pelo mesmo objetivo, criar um movimento aí que torna as pessoas apaixonadas em estudar as Escrituras. E hoje o nosso tema é por que Jesus falava por parábolas. Ó, eu tô na minha mão aqui com o e-book que eu vou deixar na tela para vocês e vai estar disponível num link aqui embaixo desse vídeo para você fazer download. E ó, deixa eu falar uma coisa bem legal para vocês. Os nossos conteúdos estão voltando totalmente gratuito, ok? Nós criamos o Clube de Estudos Bíblicos do Papo com Deus para que as pessoas nos ajudassem a arrecadar fundos através da compra de qualquer material, e-book, revista, para a gente desenvolver a base missionária lá na África, em Angola. Nós temos uma aliança com o pastor Tingungo e nós estamos montando uma base missionária. Mas olha só, como o pessoal não aderiu à ideia, nós vamos voltar com os e-books 100% gratuito, mais de 350 e-books, Wilber, que nós já escrevemos. E nós vamos deixar lá uma opção, se você for edificado e quiser nos abençoar, então você vai lá e pode estar fazendo uma oferta para abençoar a base missionária. E lembrando que todo o conteúdo vai ser revertido para os nossos projetos missionários lá na África. Estamos desenvolvendo uma base missionária para invadir todas as aldeias e levar a mensagem de Cristo do Evangelho até os confins da terra. Então não deixe de fazer download desse e-book que ele está incrível. Wilber, olha só, nós já fizemos um estudo aqui falando por que Jesus fazia milagres. Sim. Ele precisava afirmar que era um mensageiro de uma tão grande mensagem. Tanto que quando João pergunta, olha lá, vai lá e pergunta para Cristo se ele é o Cristo mesmo, aquele que haveria de vir. O que ele fala? Os cegos enxergam, os coxos andam, o evangelho do reino está sendo pregado. Então Jesus precisou fazer milagres para afirmar que ele era o Messias, o prometido de Isaías, o prometido daqueles aos quais os profetas tinham anunciado. Mas aí chega Jesus fazendo milagres, mostrando que ele é o Filho de Deus, mas aí naquele momento ele pega e faz uma conexão com Isaías, que vai mostrar que ele fala de uma forma que é para que as pessoas não consigam ouvir, ou aqueles que ouvem não consigam entender, aqueles que vejam não consigam enxergar. Fica meio esquisito isso e a gente quer falar exatamente esse tema aqui, fazer uma exegese, mas explica um pouquinho da nossa exegese, como que a gente fez essa exegese para chegar nesse contexto, Wilber. Perfeito, então a gente escolheu fazer uma abordagem literária. Então quando perguntam geralmente pra gente, a parábola tem que ser literal ou simbólica? A gente fala, às vezes a gente precisa olhar para literatura parabólica, não como literal ou como simbólica, mas como uma forma literária, que é o que a gente vai abordar aqui. Então a gente fez uma exegese, uma hermenêutica literária, uma interpretação literária das parábolas. Muito bem, muito bem. Então vamos lá, olha só, a bibliografia que a gente utilizou do Carson, nós utilizamos aqui a interpretação bíblica do Andrea Kosterberg, que é muito bacana, Richard Patterson e outros mais. E olha só, a gente já começa com a definição de parábola. Qual o significado da palavra parábola? Parábola é uma narrativa breve que exige uma reação do ouvinte. As parábolas são histórias realistas que abordam situações cotidianas, porém são diferentes das narrativas históricas, porque não são histórias reais. Ainda que apresentem verdades, ao mesmo tempo elas não apresentam elementos fantásticos como as parábolas ou lendas, como histórias místicas, uma vez que a parábola não é uma narrativa histórica, os seus personagens e as suas histórias são criados para ensinar uma lição espiritual. Então assim, veja, a parábola ela não é uma história real, mas ela apresenta efeitos práticos reais. Da mesma forma como, por exemplo, a narrativa ou a parábola do Pinóquio, né? Vamos colocar aí como o Pinóquio, você deu um exemplo, ele não é um ser real, mas ele tem uma mensagem por trás que ele tende a apresentar, não é isso? Exatamente, então a parábola vai seguir como gênero literário, que não é real, mas que traz eventos factuais, coisas que a gente consiga ver na realidade. Por exemplo, a história do Pinóquio é o quê? Não minta porque mentira é feio. E a gente pode ver diversas parábolas, como, por exemplo, a gente cria uma aqui agora. O Joãozinho era um menino muito mentiroso que falava, olha o lobo, olha o lobo. E aí todo mundo ficava com medo, só que aí era mentira. E aí quando o lobo realmente veio, ninguém acreditou no Joãozinho. Isso é uma parábola que é uma história não real, mas tem um objetivo factual, que é o quê? Mostrar que a mentira pode causar prejuízos. E a parábola de Cristo é a mesma coisa. Ele usa eventos reais numa narrativa que não é histórica, que não é factual, que não está presente ali na realidade, mas que os seus efeitos vão trazer uma mudança social. Muito bem, muito bem. Fica aí que você já vai entender quando a gente chegar na parábola do rico e do Lázaro. Muitas pessoas pegam aquela parábola do rico e do Lázaro para colocar
um diagrama do inferno, como se o inferno fosse dividido por partes. Nós também já compreendemos assim certa vez, mas agora, quando nós vamos entendendo mais como fazer uma exegese, nós respeitamos a literalidade do texto, aquilo que era a intenção original do autor. E nós queremos mostrar porque Cristo se refere a várias passagens do Antigo Testamento para fazer aquela fusão ali após a morte do rico e do Lázaro, que é a parábola mais famosa que nós conhecemos de Jesus, certo? Sim. Então vamos lá. Propósitos das parábolas. O propósito das parábolas, ele é sempre didático, meus irmãos. Elas são concebidas para ensinar determinada lição espiritual ou moral ao seu público. O próprio Jesus comentou sobre o propósito das parábolas lá em Marcos 4, do 10 ao 12. Quando os discípulos perguntaram para Jesus por que ele usava parábolas, ele respondeu com o texto de Isaías 6, do 9 ao 10. Olha só, para que eles vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. Isso dá a entender que as parábolas de Jesus se discernem espiritualmente de tal maneira que os que rejeitavam a declaração de que ele era o Messias e a proclamação do reino de Deus não conseguiam entender. Então, peraí, Jesus não queria salvar os fariseus, as autoridades da lei, ou Wilber, mas ele não estava querendo entregar as pérolas aos porcos? Ele não estava querendo entregar as pérolas aos porcos, né? Dá a entender aí que o que acontece? Você tinha que ter um discernimento espiritual e você tinha que aceitar que Cristo, através das suas obras, através dos seus milagres, era o Messias, no qual os fariseus não aceitavam, por isso que eles não conseguiam enxergar a realidade do reino que estava na frente deles, que era o reino que eles tanto esperavam, que era o reino onde acabou os cativos, acabou toda aquela consequência do pecado, e eles não conseguiam enxergar esse reino de Deus que chegou até eles pela pessoa de Cristo. Por isso que quando Jesus ele contava uma parábola, ele não pretendia simplesmente transmitir uma informação, mas ele procurava efetuar uma mudança na percepção dos ouvintes que vinha de dentro para fora. Ou seja, a parábola é como uma semente que vai germinar através da ação do Espírito Santo dentro do homem, criando o poder do convencimento e do conhecimento do reino de Deus. Nós criamos uma nota aqui, eu vou pedir para você baixar o e-book, que tá rico esse e-book, tá? Ele tem 2 páginas. Jesus usava como principal método de ensinamento as parábolas, porque elas criavam um imaginário na mente do receptor, e sabemos que a mente grava mais por associação do que pelo discurso. Então todas as vezes que a gente quer passar uma lição, se a gente aplica isso a um exemplo, uma figura de linguagem, a gente acaba gravando na mente do autor e isso depois acaba sendo transformado pela inspiração do Espírito Santo, não é isso? Exatamente. E lembrando que a imagem da parábola, ou a narrativa que ele quer usar, ele vai ter que dialogar com o contexto cultural que Jesus estava imerso. Ele não pode pegar, por exemplo, uma parábola e assumir uma coisa 2000 anos na frente, porque senão o público original dele não vai entender nem o que ele quer falar ali, porque está fora do contexto. A mesma coisa, se a gente pega expressões que vão surgir daqui a 1000 anos para frente, a gente aplica hoje, a gente não vai conseguir entender. Então, é muito fundamental a gente perceber que o contexto histórico é bastante importante. Muito bem. A parábola do rico e do Lázaro. Por que nós entendemos que é uma parábola? Apesar dos nossos textos aqui no português não vir com o título parábola, ele disse a história do rico e do Lázaro, por exemplo, porque nós entendemos que ela é uma parábola. Primeiro, Hilber, lá no Evangelho de Lucas, por exemplo, desde o capítulo 14 até o capítulo 19, nós vemos que Jesus inicia uma série de narrativas das quais nós chamamos de parábolas, certo? O discurso de Cristo é mostrar a identidade do povo de Deus. Você pode acompanhar isso no capítulo de Lucas, do capítulo 14:1 até o 19:27. O discurso é sempre esse: mostrar a identidade do povo de Deus e também trazer a realidade do reino de Cristo. Ele trata de conceitos sociais, morais, do pecado e a chegada do reino. Algumas pessoas acreditam que essa é uma história verídica porque o personagem, o pobre da história, recebeu um nome e até então Jesus não tinha dado nome a nenhum dos seus personagens nas suas parábolas. Mas nós acreditamos que essa é uma defesa de argumento um pouco fraca, porque o significado do nome Lázaro na parábola do rico e do Lázaro, tanto que não fala o nome do homem rico, mas fala de Lázaro. O significado de Lázaro, se a gente trouxer para o hebraico, lá em Gênesis, no começo de Gênesis, nós vamos ver que ele significa Eliezer. Lázaro, então, tinha um nome como Eliezer no hebraico, na antiga aliança, que significa aquele a quem Deus ajuda. Então repare que não é o mesmo Lázaro que Cristo ressuscitou, ok? Então ele está fazendo uma alusão ao símbolo do nome Lázaro, aquele que Deus ajuda.
Também é importante explicar que Jesus estava mostrando o conceito social de Deuteronômio 24, do 7 ao 15. Tá? Jesus está mostrando a respeito de como tratar os pobres e os necessitados. A lição dessa parábola do rico e do Lázaro é mostrar como o dinheiro não pode comprar o reino de Deus, porque ele vai detalhar várias coisas. Eu vou pedir para você ler o e-book em casa. Ele vai falar das roupas de linho finíssimo, ou seja, uma representação de alguém que já tinha recebido uma glória aqui na terra, muito provavelmente um rei ou uma autoridade da época. O nome Lázaro, ele também faz referência a Eleazar, que tem o nome aquele a quem Deus ajuda. As referências aos cães que vinham lamber as feridas do pobre, lá na parábola do rico e do Lázaro, ele vai remeter às passagens do Antigo Testamento que os cães devoravam os mortos. Está em 1 Reis 14, Salmos 22, Jeremias capítulo 5, verso 3. O rico também pede para que molhe a água, porque ele estava com muita sede e molhasse a ponta da sua língua. Então, diversas passagens do Antigo Testamento vai mostrar essa falta de água como juízo de Deus. Está lá em Oséias, em Isaías, e você vai poder baixar aí para você se edificar. Então o que a gente percebe é que Jesus está preocupado em mostrar para os poderosos, autoridades da lei, as pessoas, porque o judeu ele tinha um conceito, né, Hilber? Quanto mais rico ele fosse, mais próximo de Deus ele estaria. Então quanto mais rico ele fosse, era o símbolo da prosperidade de Deus, e na era vindoura, ou seja, depois que ele morresse, ele herdaria então ali com Cristo a vida eterna através de vários benefícios que ele plantou nessa terra. Então para eles o conceito de ser pobre e desprovido de dinheiro era um símbolo de maldição, e o rico era um símbolo de bênção de Deus, ser abençoado por Deus, não era isso? Sim, exatamente, perfeito. Então, quando a gente pergunta, né, tá, mas essa parábola, ela é literal ou espiritual, como a gente está falando aqui? Na verdade, não é essa a pergunta principal a se fazer. Na verdade, essa parábola, ela é literária. Como o Max falou, do capítulo de Lucas 14 ao 19, você segue uma sequência de parábolas, uma sequência de estrutura temática do qual ele está querendo mostrar quem é o povo de Deus. E no capítulo 16, ele vai ter duas parábolas, que é uma do servo e essa do rico, justamente mostrando o problema de dinheiro ali. Mostrando o problema da ganância dentro do povo de Deus. Ou seja, que a ganância, ela não faz você ser povo de Deus, nem os dinheiros e os bens materiais faz você ser abençoado por Deus. Então, a melhor forma de ver essa parábola é da forma literária. E muita gente pega essa parábola e fala, não, está aqui essa estrutura de inferno, então vou sistematizar e o inferno tem que funcionar desse jeito. Mas não era o motivo literário dela. Tanto é que ela faz referência, como você falou, a Deuteronômio. Então é importante saber que essa parábola, por mais que a gente tenha a ânsia de querer fazer uma sistemática do inferno dentro dela, por mostrar ali compartimentos e tal, não é o primeiro ponto que a parábola quer nos falar. Até porque nós vamos reescrever o estudo do inferno com o conhecimento que nós temos hoje através de estudos exaustivos sobre o tema, e temos estudado bastante sobre isso, irmãos. Então a gente está deixando isso para um pouco mais adiante, exatamente para a gente trazer para vocês não só a forma como o Antigo Testamento concebia, o Novo Testamento, como Deus quis e entendeu que deveria se comunicar ao inferno e outras coisas. Então as pessoas isolam essa parábola e pronto, já faz uma doutrina do inferno totalmente isolada. E a gente entende que não é esse o conceito, não era isso a intenção do autor. Jesus, quando fala, ele se refere exatamente a esse entendimento do judeu. Ele acredita que com o dinheiro ele pode comprar o reino de Deus, ele pode adquirir o reino de Deus, né? Tanto que aquele outro rico, ele já chega num viés diferente. Ele fala, Senhor, eu tenho muitos bens, né? E o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus fala, vai e vende tudo que você tem e entrega aos pobres. E aí, Jesus está mostrando, na verdade, o apego ao dinheiro. Mostra um outro conceito relacionado ao dinheiro, ou seja, para o judeu era muito difícil ele abrir mão do seu conceito, da sua riqueza, para herdar a vida eterna. Ele sempre estava linkando a sua riqueza ao reino de Deus. A história do rico e do Lázaro para a gente, ele vai ampliar a discussão sobre as riquezas. Você vai ver isso do verso do 1 ao 13, lá no capítulo 16, bem como a crítica feita pelos fariseus que amavam o dinheiro, está no verso 14. A lição é clara, dinheiro não garante um lugar no reino de Deus. Enquanto o rico confiou erroneamente suas riquezas, Lázaro, que era pobre, foi de encontro ao paraíso, e a história vai nos mostrar essa inversão que o próprio Deus promoveu. Ele encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. Então nós queremos mostrar o conceito para vocês, a definição de uma parábola, qual era o propósito das parábolas,
sobre as riquezas e a profundidade das parábolas de Cristo e também focar nessa parábola do rico e do Lázaro, para dar uma introdução para vocês da importância da gente utilizar a hermenêutica como a arte da interpretação bíblica. Partir para o texto de acordo com a intenção do autor, partir para o texto de acordo com um dicionário histórico, cultural da época para te apoiar exatamente nisso, um bom comentário bíblico, homens que se dedicaram a sua vida a isso. Aliás, hoje em dia nós temos grandes homens, grandes comentaristas bíblicos, muitas pessoas utilizando a internet para tentar manchar a biografia de homens e dizer que esses estudos não fazem entendimento, que o entendimento é simplesmente pela nossa exegese, à luz do Espírito Santo, mas Deus inspirou homens exatamente para que facilitasse a nossa vida, para que a gente trouxesse a luz do entendimento e a gente tivesse um material vasto para estudar as Escrituras. Então nós utilizamos aqui alguns escritores de peso até para trazer esse estudo para vocês e dizer, é necessário fazer uma boa hermenêutica. Ô Hilber, para a gente concluir, qual a importância da hermenêutica para a interpretação das parábolas de Cristo, para a gente entender a profundidade, mais do que passar uma mensagem, Jesus tinha a intenção de produzir a transformação através da mensagem, por isso ele utilizava sempre figuras de linguagens muito fortes, né? A gente vê isso até no Apocalipse, muitos símbolos e figuras emblemáticas que não é para assustar o homem, trazer o imaginário do homem simplesmente cenas abomináveis, mas para que a gente possa transliterar aquilo que é espiritual de uma forma muito mais transformadora para o nosso espírito. Sim, o que você falou sobre a exegese, sobre a hermenêutica, é fundamental a gente tentar pegar a intenção cultural, tentar entrar no rio cultural daquele povo, daquele tempo, porque senão a gente fica muito deslocado daquela realidade. A gente acaba levando a nossa realidade para o texto e não entrando na realidade do contexto que a parábola estava. Então é fundamental, antes da gente querer sistematizar algo do inferno, vamos entender primeiro a realidade, vamos entender as alusões que o texto está fazendo, aonde que está tendo ligação de texto, intertextualidade, para depois sim, a partir desse momento, a gente entendeu, esse aqui é o principal fator. Agora vamos buscar para ver se dá para fazer uma sistemática do inferno através daí, aí já é outro passo. Mas primeiro a gente entende a função primária, o objetivo central da parábola, e depois a gente vai buscar para ver se tem como fazer uma sistemática. Como que é do pensamento, então, da vida após a morte do contexto de Jesus? Será que ele usou essa imagem ali para reafirmar que era assim? Ou ele usou esse modelo para simplesmente ser mais didático? Então a gente primeiro dá o passo, como a gente fez, interpreta no contexto, para depois a gente montar uma sistemática através dessa abordagem inicial. O problema é que a gente está invertendo muitas vezes o caso. A gente já vai para a sistemática, já pega esse texto e já fala, não me interessa o que o contexto cultural e social quer dizer, eu enxergo que é dessa forma, aqui você tem um inferno, aqui você tem outro lugar, você tem um tártaro aqui, então é assim que funciona e pronto. E a gente não observa dessa forma. A gente tenta primeiro pegar ali o contexto cultural, social, religioso, e aí depois a gente vai montando uma sistemática posteriormente. Muito bem. É não partir para o texto com o nosso vício cultural, a nossa interpretação, nossa cosmovisão, porque da mesma forma que a gente falou aqui o efeito das parábolas, isso acontece muito no livro do Apocalipse, no Apocalipse de Daniel, Apocalipse de João, né? A gente percebe que a gente parte já para o texto exatamente com a nossa intenção, a nossa cosmovisão cultural da época. Da mesma forma como no século XIV muitos homens também partiram para a sua escatologia, acreditando que aquele era o momento, aquele era o anticristo. Da mesma forma que na Segunda Guerra Mundial as pessoas acreditavam que Hitler era o grande anticristo. Como disse o apóstolo Paulo, muitos anticristos já vieram antes de nós e muitos outros ainda virão. Precisamos então entender o conceito, qual a chave hermenêutica para essa passagem, o que Deus quer nos trazer nessa mensagem. Hoje ouvimos uma mensagem incrível sobre a primeira carta à igreja de Éfeso, que foi incrível para a gente, lavou a nossa alma, né? O pastor Kleberson pregou muito bem hoje, e nós ouvimos ali na Igreja Batista uma mensagem, assim, uma teologia muito pura, muito limpa e de grande valia para a nossa alma. Ou seja, se não tivermos o primeiro amor, que adianta a gente ter todo o conceito teológico, literário, né? Crítico, textual, do hebraico, do grego, se não tivermos amor, irmãos. O princípio de Deus é o amor, então devemos voltar para o primeiro amor, a importância da essência de quem é Deus na nossa vida, para que as demais coisas sejam acrescentadas através do Senhor. Senão seremos o quê? Como um farol que não ilumina. Um farol apagado, irmãos, ele é só um monumento lá da escuridão, na escuridão,
e é algo terrível. E eu quero ser o farol, uma luz na escuridão. Espero que o canal do Papo com Deus também possa ser na vida de vocês. Gostou desse estudo aqui? Eu vou deixar um link aqui num vídeo aqui em cima para vocês. Espera só um pouquinho que tá acabando esse vídeo, você clica nele e continua. Por que Jesus fazia milagres? E por que Jesus entrou montado num jumentinho? Tem aí uma figura literária, um símbolo, né, um significado muito forte, e eu queria que você pudesse assistir esses 2 vídeos. Nessa pausa eu queria falar para você, acesse o nosso site, a gente já está com diversos outros conteúdos, estamos postando artigos lá, materiais da academia também para edificar a vida de vocês, e fica ligado que vai voltar os nossos 340 e-books gratuitos. A gente tinha mais de 19 mil downloads por mês, fizemos já 1 milhão de downloads feitos no nosso site dos nossos e-books, era muito gratificante. A gente fez uma pausa para a gente arrecadar recursos para a base, e estamos voltando agora gratuito. Se você for edificado, você também pode abençoar o nosso trabalho. Você não está deixando ninguém mais rico aqui, porque nós trabalhamos. Você está investindo na base missionária CEL, Comunidade Evangélica Unidos em Cristo, lá de Angola, onde nós temos ido pelas tribos Vaimbas, Moimbas e outras províncias, outras comunidades, levando a mensagem da palavra do Evangelho. Amém? Eu espero que esse vídeo tenha te abençoado. Fica ligado que eu vou deixar 2 vídeos para você aqui no final. Deus abençoe vocês e até o próximo Papo com Deus.